Atenção, esse episódio contém uma série de críticas ao mundo masculino e opressor e muita conscientização. Então, caso você não esteja preparada para isso, eu aconselho você sair desse episódio e buscar alguma coisa que faça mais sentido para você. Agora, se você quer ter mais paz nos seus dias, principalmente naqueles dias, eu te aconselho a ficar aqui porque a gente vai falar sobre assuntos muito necessários. Não há nenhum período melhor no mês do que falar sobre esse assunto especificamente, do que quando a gente está vivendo ele e a gente consegue dar voz a alguns sentimentos que ficam entalados durante o resto do mês. E lembrando que Devaneios Inspiradores não é um podcast científico, aqui a gente conversa sobre sentimentos, então acho que assim, a gente pode começar falando nesse episódio que todo mundo a essa altura do campeonato talvez saiba o que é TPM e como ela é uma oscilação hormonal gigantesca que nós mulheres sofremos. Mas eu não vou ficar me explicando nem trazendo termos objetivos, científicos e de esclarecimento para vocês, porque eu quero falar sobre uma coisa muito específica que acontece somente nesse período. A manipulação que a gente sofre devido a coisas que a gente sente na TPM e que são descredibilizadas pela maioria das pessoas, mais particularmente pelo mundo dos homens. A gente passa, em média, levando em consideração que uma menina hoje em dia começa a menstruar com 11, 12 anos e a maioria, acredito eu, que parem de menstruar por volta dos 50, a gente fica mais ou menos 40 anos da nossa vida entrando na TPM todos os meses e todos os meses sendo descredibilizada em relação a sentimentos e incômodos que a gente expressa pelo mundo masculino. E em algumas vezes até por outras mulheres ou pessoas que convivem com a gente diariamente, porque vamos deixar claro, quem tem acesso aos nossos incômodos durante a TPM são as pessoas que a gente mais convive. E essas pessoas que a gente mais convive normalmente são as pessoas que a gente mais ama e que na época da TPM se tornam as pessoas que a gente mais odeia. Mas por que se tornam as pessoas que a gente mais odeia? Porque o comportamento dessas pessoas, que naturalmente, no caso, comportamento ruins dessas pessoas, que naturalmente já irritam a gente e causam incômodo, se mostram muito mais difíceis de serem engolidos durante um período que a gente está naturalmente mais sensível. E quando eu digo sensível, eu não digo necessariamente sensível de sensibilidade de ficar chorando. Eu digo sensível a todos os fatos que levam a gente a ter um comportamento destrutivo durante a TPM. O que eu tenho pra mim, que acontece comigo e que eu acho que deva acontecer com a maioria das mulheres, porque eu expus isso no meu Instagram, porque pra quem não sabe, essa segunda temporada de Devaneios Inspiradores é falando sobre os conselhos que eu gostaria de ter tido antes dos meus 20 e poucos anos, conselhos que eu gostaria de ter recebido, e eu trabalho primeiro esses temas no Reels do Instagram de uma forma bem rasa, e aqui a gente conversa sobre eles de uma forma mais profunda e com um diálogo, assim, papo de amiga, eu sentada na minha cama. Se você tá me assistindo pelo YouTube, você sabe disso. Se você tá me ouvindo no Spotify, eu te convido a me assistir no YouTube, até porque os episódios vão sempre ao ar um domingo antes no YouTube para depois irem ao ar um domingo depois no Spotify. Então lá no Instagram eu compartilho muito esses sentimentos que eu tenho e as mulheres se identificaram já e me disseram que realmente isso acontece com elas também. Que no caso, na TPM, elas se tornam muito mais incisivas em relação a atitudes que já incomodam elas em outros momentos do mês, mas que às vezes a gente passa pano. Por quê? Porque a gente não quer arrumar mais confusão para nossa cabeça. Porque o dia a dia, existir e sobreviver nessa sociedade, nesse mercado que a gente vive, com o capitalismo guiando tudo que a gente faz, já é naturalmente estressante. Então, por conta de saúde mental, e às vezes a gente querer um pouco mais de paz, a gente acaba não entrando em confronto por situações que incomodam a gente. Mas na TPM a gente abre uma exceção, porque o nosso potencial destrutivo está muito mais aflorado. Tem até uma amiga minha, a Ju, que ela fala que na TPM dela ela tem uma destilação de ódio gratuito. Só que eu acredito que esse ódio gratuito, ele foi cutucado, é igual cutucar a onça com vara curta, por pessoas com comportamentos que naturalmente desagradam nós. E pelo menos comigo, eu tenho pra minha vida que nós mulheres a gente precisa se unir tanto, porque os homens já são tão unidos desde que o mundo é mundo, que
Acho que também parte disso vem de um autoconhecimento trazido pela terapia, que inclusive o autoconhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida, e muito desse autoconhecimento vem através de terapia. Então, eu tenho uma guerra interna de mim, mulher, contra o ser masculino. Porque eu acho que ele já nasce meio corrompido, do tipo, eles sempre vão se unir por uma causa deles, e sempre por trás de qualquer atitude, lembrando que isso é o que eu sinto e eu acho, tá? De um homem tem alguma segunda intenção por trás. E isso já me incomoda um pouco. E mesmo eu estando num relacionamento, eu mantenho meus olhos muito abertos e tento sempre ficar muito consciente de tudo que tá acontecendo, ter um diálogo muito assertivo com a pessoa e não deixar passar nenhuma atitude que eu considere que veio de outras gerações, que seja algo muito machista ou problemático demais. Então, eu não aceito mesmo. Então, a gente já tem essa tendência de humilhar as pessoas na nossa TPM. E para isso, ok, a gente precisa ter um cuidado e não ultrapassar certos limites, porque isso pode futuramente causar algum tipo de culpa devido a um comportamento muito insensato que a gente possa ter durante a nossa TPM, porque como a gente fica muito mais intolerante, a gente pode acabar sim tendo atitudes que gerem consequências ruins pra gente no futuro, né? Então a gente tem que saber usar esse potencial destrutivo que todas nós temos na TPM de uma forma mais assertiva. Ó, vou dar um exemplo da minha vida, da minha rotina, de situações que aconteceram comigo, inclusive hoje. Pra quem não sabe, eu tenho uma cachorra que eu adotei, que eu resgatei ela da rua. Ela se chama Kiara. E ela é o meu grande amor, assim. Faz 8 meses que eu tô com ela. E já passamos por diversas situações, assim. Primeiro que ela chegou até mim, como ela tava na rua, né, muito magra, ela tava com a doença do carrapato, então eu levei ela no veterinário, fiz tudo que tinha que ser feito, gastei tudo que tinha que ser gastado. E quando eu fui resgatar ela da rua, ninguém me apoiou. Ninguém. Na verdade, até minha mãe não me apoiou, mas a minha mãe, ela não me apoia, mas no fim ela tanca os meus problemas, né? Ela sempre me ajuda, mesmo ela sendo contra algumas atitudes que eu vou ter. Ela, sim, assim, é a minha maior parceira de vida. Minha mãe, não existe ninguém como a minha mãe na minha vida. E o Nathan, meu namorado, ele não me apoiou e ele disse que ele não me ajudaria em nada, porque ele não teria condições de ajudar. Até porque ele tá entrando ainda na vida adulta, ele é mais novo um pouco que eu, e ele tem outros custos e outros gastos, né? Ele mora sozinho, apesar dos apesares de ser um privilegiado, mas não quero entrar muito a fundo aqui. Ele tem um carro, eu não tenho carro, entendeu? E carro é um filho, a gente sabe disso, então são muitos gastos que uma pessoa tem com um carro. Enfim, momento de vida dele, ele falou pra mim que ele não estava preparado para arcar com os custos da Kiara. E tudo bem, a gente entende, a gente tenta ser compreensivo o máximo que dá. Só que a gente fala que a Kiara é filha dele. Mas assim, como pai, o que ele banca? Nada, né? Porque todos os problemas que a Kiara já teve até hoje e tudo que ela tem de acesso à alimentação, brinquedo, os biscoitos, tudo sou eu que pago. Então, se ela vai ter um problema, sou eu que vou arcar com os custos. Eu nem moro com o Nathan, enfim. Existem algumas coisas que a gente até dá pra justificar. Mas, querendo ou não, a gente se refere a Kiara como filha dele, né? E aí, a Kiara vai precisar ser castrada agora. E eu tenho muito receio de levar ela pra castrar nessas campanhas que acontecem nas cidades. Porque, assim, sinceramente, se fosse um cachorro, não fêmea, eu até levaria, porque é só arrancar as bolas e acabou, né? Mas uma fêmea a gente precisa abrir, tirar o útero, então é bem mais complexo do que simplesmente arrancar as bolas. E eu tava cogitando a possibilidade de levar num veterinário aqui de confiança meu, que já foi um veterinário de um cachorro que eu já tive. Só que assim, é caro castrar. Ia dar em torno de R$ 700. E aí eu comuniquei o Nathan hoje cedo dizendo que eu estava cogitando pegar um dinheiro que eu vou receber de uma publicidade praticamente integral. Na verdade, vai ser integral, porque vão ter alguns outros medicamentos para passar depois da castração, né? Claro, pomadas para cicatrizar, enfim. Então, esse dinheiro dessa publicidade integral, que é quase R$ 1.000, para levá-la para castrar nesse local de segurança. E aí ele me respondeu assim: acho que você deveria levar ela para castrar pelo SUS.
por R$ 100. Se esse mês não fosse o meu mês mais apertado do ano, e deixou assim. Aí eu respirei fundo e falei assim pra ele: meu filho, a Kiara tá comigo faz 8 meses. Nesses 8 meses, o que você ajudou financeiramente ela? Você comprou uma bolinha pra ela brincar uma vez e comprou um pacote de biscoito até hoje. Então, assim, não vem me jogar essa de que você ajudaria se não fosse o mês mais caro do seu ano, que você não ia ajudar porque você não ajudou durante esses 8 meses. Entende? O Nathan, ele é um namorado muito atencioso. Ele é um namorado muito carinhoso. Ele é um cara que, assim, qualquer coisa que eu falar pra ele, ele vai topar. Sejam programas diferentes, assim, tipo, sair pra comer, ir pra São Paulo, dependendo das limitações dele no mês, é claro, a gente sabe que todo mundo tem os custos de vida aí, e a gente não pode julgar. Ele trabalha na rua, ele trabalha incansavelmente, ele é extremamente trabalhador e dedicado no emprego dele, e ele faz de tudo por mim. Tudo que vocês possam imaginar. Mas tem algumas atitudes que eu não vou passar pano. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem situações que incomodam o outro. Então, assim, o que eu digo sobre essa TPM, ela ser assertiva, é que, assim, eu não tô verbalizando esse meu incômodo pra ele porque eu tô, desnecessária, igual ele falou, desnecessária. Não, eu não sou desnecessária, é uma verdade. E eu só falei essa verdade porque você me falou uma mentira, entende? Então, assim, eu não estou sendo insensata. Eu tô demonstrando um incômodo meu, que é real, é significante. Se você trabalha com a Kiara sendo sua filha, você tem que bancar ela como se você fosse o pai. E não é isso que acontece. Então, é uma realidade, ela não é desnecessária. E ela foi expressa no momento em que eu me sinto mais preparada para expressar alguma coisa que me incomoda muito. E esse momento é na TPM. Só que o que as pessoas costumam fazer, e às vezes é por influência até de uma sociedade que vem carregada de ancestralidade lá de trás, de machismo, de muita coisa que é enraizada e que se a gente não trouxer consciência vai continuar acontecendo, tanto para nós mulheres, para a gente ter consciência do que realmente tá surgindo naquele momento, o que é real e o que não é real, quanto para os homens, para eles tentarem mudar o comportamento deles. O que os homens têm tendência a fazer? Usar a nossa TPM como fonte de manipulação, fazendo nós mesmas descredibilizarmos tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, sem querer, em algum momento, a gente passa a dizer que realmente a TPM deixa a gente mais desestabilizada, desequilibrada. E eu me peguei fazendo isso no final de semana passado, em que uma pessoa que eu gosto muito me perguntou, um homem que eu gosto muito me perguntou como que tava a minha TPM. E eu falei, nossa, o caos. Mas assim, por que eu falei o caos? Nesse momento eu deveria ter falado. É um momento em que eu me sinto muito mais preparada para afirmar tudo aquilo que já me incomoda naturalmente. Então, as pessoas não estão preparadas para receber as informações que eu quero passar na minha TPM. E elas acabam simplesmente descredibilizando tudo aquilo que eu tô sentindo e dizendo que, é a TPM. Ela tá falando isso, fazendo isso porque ela tá na TPM. Em vez de enxergar que aquilo ali talvez seja um problema real e que precisa ser olhado e que precisa ser compreendido, não. Principalmente os homens. Eles vão tentar de todas as formas te manipular e te fazer acreditar que tudo aquilo que você está sentindo, que você está expondo, não é real e é algo que só existe porque você está na TPM. Porque se você não tivesse uma TPM, você não verbalizaria isso. Eles não estão preparados para a gente expor os nossos incômodos com força de posicionamento e muitas vezes grosseria, porque mulher não pode levantar a voz e mulher não pode ser grossa. Então você chega à conclusão de que as pessoas ao nosso redor, se, não só os homens, mas se todas as pessoas ao nosso redor tivessem um mínimo de inteligência emocional, elas entenderiam que aqueles assuntos pautados na TPM são assuntos que deveriam ter um olhar muito carinhoso e muito sincero, porque são coisas que já incomodam os nossos parceiros de vida, sendo dentro de um relacionamento ou não. Pode ser relações familiares entre mãe e filha, pai e filha, avó e neta, enfim, todos os relacionamentos que possam existir. Relações de trabalho também, entre chefe e funcionário,
Mas aí são relações um pouco mais rasas, né? Dependendo da relação, que as pessoas não estão preparadas e nem querem entender o que se passa com a outra pessoa. Elas só querem resultados, mas eu não vou entrar nesse mérito. E eu acho que, assim, as únicas pessoas que podem julgar uma mulher na TPM são mulheres engajadas com o feminino. Então, outras mulheres que tenham essa empatia com mulheres, porque existe muito essa rivalidade feminina ainda, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente estar sempre cercada de mulheres que enaltecem outras mulheres e não mulheres que julgam outras mulheres, porque eu acho que essa é uma problemática que ainda tá presente, apesar da gente ter essa revolução e essa mudança do feminino, que é muito legal. As gerações passadas, principalmente, ainda não conseguem ter essa sensibilização de entender que, na verdade, a gente está se prejudicando, estando umas contra as outras. Porque a gente tem que lutar pela nossa causa, já que a causa masculina foi lutada há muito tempo. E a gente acaba enaltecendo a causa masculina se a gente não tomar cuidado muitas vezes. Então, assim, concluindo esse raciocínio, a gente vai entrar na TPM todos os meses durante cerca de 40 anos. Então, a gente tem que saber lidar com esse sentimento que vem e ter muita consciência de que muitas vezes ele vem, e eu tô dizendo sobre sentimentos, não tô dizendo nem sobre sensações físicas. Eu, por exemplo, não tenho dor de cabeça, muito difícil, e não tenho cólica. Me sinto privilegiada por conta disso. Sei que muitas mulheres sofrem muito na TPM, não só por questões emocionais e sentimentais, mas sim por questões físicas. Mas a gente tem que saber aproveitar esse momento para conseguir expor aquilo que já incomoda a gente e não deixar que as outras pessoas tornem isso um problema, como se você fosse um problema, como se você fosse desequilibrada. Porque a maioria das vezes não é esse o caso. A maioria das vezes a gente só tá expressando algo que incomoda a gente durante todo o mês e a gente acaba ficando quieta e passando pano sem querer. Na TPM, eu não vou passar pano para situações que me incomodam. Gente, vamos para os gamados da semana. Falando de TPM, eu não poderia deixar de dar uma dica para vocês de algo que eu fico gamada na minha TPM. Lembrando que eu não estou sendo patrocinada, gostaria, mas não estou. É uma dica, assim mesmo, muito do fundo do meu coração, que é o chocolate Lanute da Cacau Show. Eu sou louca por avelã, Nutella e coisas do tipo. Aí Nutella também não tá me pagando pra isso, mas tudo bem. E desses estilos de sabores de chocolate. E esse Lanute da Cacau Show, gente, é muito bom. Experimentem, é uma delícia. Ele vende tanto em barra quanto naqueles bombonzinhos. Aí tem os bombonzinhos menores e os bombonzinhos maiores. Eu sou apaixonada. E agora vamos para o devaneio dos últimos dias. A gente sabe o quanto é polêmica essa questão do cannabis medicinal para uso fitoterápico, medicamentoso, né, ou até mesmo emocional. Eu não uso nenhum tipo de droga, assim, eu não fumo, não bebo, não uso drogas no geral. No geral, parece que eu uso algum tipo de droga. Não uso drogas. A minha única droga é chocolate e Coca-Cola. Mas em algum momento eu já experimentei a verdinha, que vocês sabem qual é. E quando eu estou de TPM e eu sinto que eu me descontrolo demais e eu começo a humilhar as pessoas, não tendo limites ao expor uma ideia, um posicionamento que poderia gerar frutos positivos futuramente, humilhando as pessoas e destruindo as relações, me dá uma vontade de experimentar essa cannabis para uso de controle de emoções, assim. Então eu fico pensando, será que realmente daria certo? Eu tenho algum receio. Por que que entrou como um devaneio? Porque eu fico me imaginando ou fumando e ficando totalmente alienada, não conseguindo dar continuidade no meu dia, ou experimentando as gotas mesmo do cannabis. E daí, de vez em quando, aqui em casa eu fico, será que isso realmente ajudaria? Será que eu deveria testar? Será que eu ficaria maluca da cabeça? Será que isso me acalmaria um pouco? Bom, não sei. É um devaneio que às vezes eu tenho e eu fico pensando durante a minha TPM se o uso dela me traria frutos positivos. E para encerrar esse episódio como inspiração, eu queria trazer a Mari Kruger. Eu não sei se vocês conhecem, ela é uma criadora de conteúdo do Instagram que traz muitos assuntos polêmicos e problemáticos e muita conscientização acerca desses assuntos,
tanto de posicionamentos de marcas que são duvidosos, trazendo produtos com eficácia duvidosa, quanto de outras conscientizações ambientais e muitas vezes alguns assuntos de alimentação, nutricionais, tudo com embasamento científico e com a ajuda de profissionais. Eu gosto muito do perfil dela, tem um vídeo dela muito legal sobre joguinhos de aposta e como isso total irresponsável da parte de todos os influenciadores que divulgam. Ela também fala sobre um assunto polêmico de uma gominha para cabelo, que já foi notificada pelo CONAR por propaganda enganosa. Então ela traz vários assuntos que são rotineiros, que a gente está cercada no nosso dia a dia, e ela acaba desmistificando todos esses assuntos. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para vocês seguirem ela e acompanharem. É um conteúdo bem educativo e muito legal, trazendo muita conscientização acerca desses assuntos que são muito polêmicos. E agora chegou a hora de vocês deixarem aqui nos comentários uma inspiração para todas as pessoas que assistirem esse vídeo e principalmente para mim, de uma pessoa pública que vocês gostem de acompanhar. Pode ser uma celebridade, uma influenciadora, uma cantora, qualquer pessoa que vocês gostem de acompanhar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha feito algum sentido na vida de vocês e que vocês possam levar esses sentimentos que eu tentei trazer aqui nesse vídeo para as TPMs de vocês e para as pessoas também que estão acompanhando vocês na vida rotineira e cotidiana. Beijos e até o próximo episódio.